Boa noite a todos. Peço que possam deixar os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 25 de setembro de 2023. Declaro abertos os trabalhos da 28ª reunião ordinária do exercício 2023 da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adria para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador André para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite a todos. Para refletir, mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes nos desertos do sul. Os que me semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Salmos capítulo 125,
versículo 4 e 5. Correspondências recebidas do vereador Clodoaldo Cleverson Goetz. Encaminha projeto de lei ordinária número 31 de 2023 para apreciação do plenário. Do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Encaminha projeto de lei ordinária número 32 de 2023 para apreciação do plenário. Ofício de número 212 de 2023, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Convidamos para a programação do Outubro Rosa 2023. Dia 3/10, missa de abertura do Outubro Rosa, às 19 horas, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Dia 5/10, 14º Happy Hour, às 18 horas, no Centro de Eventos Ouro Verde, BR 476. No dia 8/10, concerto orquestra Jazz Sinfônica Sim, em homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer, às 10 horas, no Cine Teatro Luz. Dia 9/10, apresentação da Rede Feminina de Combate ao Câncer, no plenário às 19 horas, da Câmara de Vereadores de União da Vitória. Dia 11/10, caminhada rosa às 9 horas, concentração em frente à Casa Bebel. Dia 18/10, palestra de capacitação para as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Dia 29/10, passeio ciclístico às 8 horas, concentração em frente à Casa Bebel. E no dia 31/10, missa de encerramento do Outubro Rosa e abertura do Novembro Azul, às 19 horas, na Paróquia São Basílio Magno. Ofícios do Executivo. Ofício de número 936 de 2023, que encaminha projeto de lei ordinária de número 38 de 2023 para apreciação no plenário. Ofício de número 937 de 2023, encaminha projeto de lei ordinária número 39 de 2023 para apreciação no plenário. Ofício de número 958 de 2023, convida a todos os vereadores e a população em geral para audiência pública para apresentação de prestação de contas do segundo quadrimestre ao exercício financeiro de 2023, no dia 29 de setembro de 2023, no plenário da Câmara Municipal de União da Vitória. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 38 de 2023 do Executivo, que altera o número de vagas do quadro de cargo de provimento efetivo no anexo 1 da Lei Municipal número 3058 de 2003, que dispõe sobre a reestruturação da organização funcional de recursos humanos da Prefeitura Municipal de União da Vitória e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 39 de 2023 do Executivo, que altera a Lei Municipal 3.621 de 2008, transformando os cargos de professor de educação infantil em cargos de professor. Altera a Lei 3.058 de 2003 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 31 de 2023, de autoria do vereador Clodoaldo Cleverson Goetz. Declara de utilidade pública municipal a Sociedade Beneficente São Camilo. Clínica Médica São Camilo. Projeto de lei ordinária número 32 de 2023, de autoria do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Denomina de Euclides Luiz Cardoso a mini arena do bairro Rocio. Indicações. Número 168 de 2023, do vereador Alex de Anastácio, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com as secretarias responsáveis, verifique a possibilidade de se construir um chimarrodromo em alguma praça do nosso município, ou em local direcionado pelo Executivo, desde que atenda à vontade da população. Justificativa. Esse projeto, além de manter acesas as tradições gaúchas, também beneficia as famílias que passam seus finais de semana nas praças de nossa cidade. Número 169 de 2023, do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, possam realizar a manutenção da estrada rural que liga o Rio dos Banhados até a Barra do Palmital. Justificativa. Se faz necessário a manutenção desta estrada, pois ela encontra-se em situação precária. Se faz necessário patrulhamento e colocação de pedra. Número 170 de 2023, do vereador Alex de Anastácio, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, possam realizar a manutenção da praça que encontra-se nas ruas Ranulfo Silva Liu e Shaquiel Rutenberg, no bairro Sagrada Família, no distrito de São Cristóvão. A praça encontra-se em situação precária
e se faz necessário, com urgência, por parte do poder público, sua manutenção, como corte de grama, limpeza, instalação de bancos e luzes, entre outros. Número 171 de 2023, do vereador André Cristiano Henrique, aos prefeito municipal que entre em contato com a secretaria competente a fim de realizar a pavimentação asfáltica da rua Orts Waldraff, que começa junto à esquina com a Avenida Paula Freitas até a esquina com a rua Ivaldo Tomasi. Justificativa: a rua Orts Waldraff interliga o conjunto Panorama ao conjunto Orts Waldraff e tem um alto fluxo de carros, ônibus, ciclistas e pedestres. Essa passagem dos veículos automotores levanta uma alta nuvem de poeira, atingindo assim inúmeras casas e prejudicando a visão dos que assim transitam sobre ela. Na mesma rua citada, devido às pedras soltas e os buracos causados pela chuva, já aconteceram vários acidentes e por pouco não ceifaram a vida dos envolvidos. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às devidas comissões e as indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador André para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra em horário do expediente. Encontra-se inscrito representante do Executivo Municipal para falar sobre a iluminação pública. E os vereadores Clodoaldo Goetz e Emerson Litvinski. Concedo a tribuna aos representantes do Poder Executivo Municipal para falar sobre iluminação pública. Bom, quero cumprimentar o senhor Valdecir José Rático, presidente desta Casa de Leis, e, por extensão, cumprimentar aos demais representantes da Casa Legislativa, assim como estender os cumprimentos a quem aqui acompanha essa sessão e também quem está em casa acompanhando virtualmente essa sessão. Eu fui incumbido pela administração municipal para falar sobre os valores que estão em discussão do contrato de concessão número 340 de 2020. Na verdade, esse contrato foi a primeira missão que eu recebi quando eu fui convidado para fazer parte do corpo de colaboradores do município, em que, na gestão Bachir e Jairo, estava em discussão a assinatura da ordem de serviço desse contrato de concessão da iluminação pública. Então, eu vou me ater exclusivamente à questão monetária que está em discussão no contrato. Os aspectos jurídicos, eu não vou entrar no mérito, porque não compete a mim, e esse processo está em judicialização, né? Tá judicializado, então está em discussão. Não, eu acho que as questões jurídicas elas podem ser consultadas diretamente no processo. Então, eu vou me ater ao que fez o represamento, na verdade, da assinatura desse contrato, né? O que fez com que o executivo não desse a ordem de serviço naquele momento. Bom, alguns pontos que nós vamos abordar aqui de forma bem rápida, né? Sucinta. Nós vamos falar, então, da concessionária, quem é a empresa que está à frente desse contrato, né, em face do município de União da Vitória, assim como qual é o objeto dessa concessão, desse contrato, o valor que foi estimado para o contrato e o prazo de vigência, né, que foi estipulado, bem como das condições de remuneração desse contrato, que talvez seja a questão mais importante dele, né, por se tratar de um valor extremamente relevante, né, isso a gente vai apontar no momento específico quando nós tratarmos das condições da remuneração. A forma de reajuste que estava estipulada, né, que está estipulada, né, no contrato, e a partir daqueles pontos que estavam determinados no contrato, as projeções que nós fizemos
tanto de receitas, né, que estavam previstas, que é a COSIP, né, em relação a esse processo, bem como os desembolsos que o município teria, né, em face da execução desse contrato. Então, são esses os pontos que a gente vai abordar aí. Então, a concessionária é o consórcio IP Foco Concessionária de Iluminação Pública de União da Vitória, SPE, né, SA, e os consorciados são a Contrel Construções Eireli e a Forte Norte, né, Desenvolvimento Ambiental e Urbano, uma Eireli. Então, essa é a concessionária e os consorciados para a execução do projeto, então, de iluminação pública, né? O objeto, então, da concessão desse contrato é os serviços de modernização do nosso parque de iluminação, né, a manutenção e a operação de todo o parque de iluminação pública do município de União da Vitória. Hoje, estimado em torno de 9.000 pontos, nós temos em torno de 9.000 pontos, né, que seriam postes, lâmpadas, enfim, em torno de 9.000 pontos. Esse é o objeto do contrato, né? Então, seria a concessão para essa empresa explorar todo o processo de modernização desse parque de iluminação pública que nós temos aí, né? Em razão disso, né, eu também não vou me ater às questões técnicas, porque aí eu estaria entrando numa seara ainda mais difícil, né? Tecnicamente, eu não posso discutir o contrato, né? A parte técnica do contrato, só a questão monetária. Em face desse projeto que foi desenvolvido, em face desse contrato, a gente entrou no mérito dos valores que foram estimados e o prazo de vigência desse contrato. Então, o valor do contrato na ordem de 109 milhões de reais, 109.557.924. Esse é o valor ponto de partida, né? E esse contrato com uma estimativa de prazo de vigência de 23 anos, podendo ser prorrogado para até 35 anos. Então, esse era o ponto inicial que estava em discussão, aí o contrato 340/2020. As condições desse contrato, então, eles estariam na ordem de 276 meses, ou seja, 23 anos, divididos em 5 fases de desembolso, né? As 4 primeiras fases Está tendo algum... Sei. É o cabo, acho aqui. Ok. Então, divididos esse desembolso em 5 fases. As 4 primeiras fases, que seria uma por ano, né, ela estaria respaldada por um desconto, né? A gente vai chegar no mérito de cada um dos descontos que seriam aplicados no ponto de partida. Então, nas cláusulas contratuais, quando a gente teve acesso ao contrato, o que nos chamou a atenção é que nas cláusulas que definiam essas fases, elas não constavam o valor que seria dispendido ano a ano. Como pode observar, isso a gente colacionou do próprio contrato, nós temos as cláusulas que estão constando ali com XXXX, não sei o que significa o valor, né? Então não estava expresso o valor, não está expresso o valor no contrato. Então isso já foi uma das coisas que nos chamaram a atenção no início. Embora os valores a gente encontrou no processo, o processo composto de 15 caixa box, então era muita documentação que a gente teve que analisar naquele momento para chegar até os valores, né? Eles tinham um valor de partida, que eram os valores que deveriam constar do contrato, não estavam constando do contrato. O contrato, então, estava com essas cláusulas em branco, né? Nos documentos, então, nós conseguimos garimpar os valores que seriam os definidos no contrato, né? O valor dos 109 milhões, nesses 23 anos, 276 meses, iniciaria com um desembolso mensal na ordem de R$ 396.949. Isso seriam valores mensais, né?
com valores que seriam cobertos com a COSIP, a arrecadação da taxa de iluminação pública. Então, os valores nas 5 fases estariam distribuídas da seguinte forma. Na primeira fase, que seriam os 12 primeiros meses, nós teríamos esse valor de 396, né, uma redução de 30%, ou seja, seriam pagos 70% desse valor, na ordem de R$ 277 mil, né, falando em valores redondos aqui. Na segunda fase, que seriam os próximos 2 meses, era de 307 mil, então já com um desconto menor, né, pagaria 77,5% do valor dos 396. E assim sucessivamente, né, na terceira fase, 337 mil, na quarta fase, com um redutor aí de 92,5%, e da quinta fase em diante, pagaria 100% do valor. Tá? Esses são os valores nominais que estavam previstos na contratação. Tá? Esses são os valores nominais. Mas, e para a gente fazer a projeção desses valores, a gente precisava se ater à metodologia que seria utilizada para a atualização dos valores desse contrato. Então, nós buscamos qual seria a forma de reajuste, e a forma de reajuste estava assim prevista. Ó lá, o contrato de prestação mensal máxima referida nos itens, né, então são aquelas 5 fases, né, será reajustado anual e automaticamente. Então, seria disparado automaticamente o reajuste anualmente. Mas o que nos chama a atenção é que, tendo por data base a data de apresentação da proposta comercial no âmbito da licitação que originou o presente contrato. Ou seja, ele retroagiria a 2019, a maio de 2019, que foi o momento em que foi apresentada a proposta no âmbito da licitação. Então, ele retroagiria a 2019. Então, a gente estaria em 2020 e usaria um indicador de maio de 2019. Então, em maio de 2020, já dispararia o primeiro reajuste. Já teria um reajuste. E aí, a fórmula de reajuste, como vocês podem ver, que está prevista no contrato, ela, inclusive, foi âmbito de discussão no Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas sugeriu que essa fórmula fosse modificada. Ela vai contra o interesse público, na verdade, né? Porque ela diz o seguinte: o índice geral de preços do mercado, que é o IGPM, divulgado pela FGV, ou outro índice que venha substituí-lo no caso de extinção. Então, esse é um dos índices que prevê a correção. É esse, ou a variação da tarifa de energia para iluminação pública. Ou seja, dentre esses dois, sempre o que fosse maior. Então, isso já vai contra o interesse público, né? Então, aí já teríamos um problema na formulação da metodologia do reajuste desse contrato, que ficaria um tanto quanto perigoso. Tá? Inclusive, no próprio contrato está previsto que se sugere que se aplique a mesma metodologia para a correção da COSIP. Mas a COSIP ela tem uma metodologia específica de atualização, né? Ela tem uma formulação a partir da própria taxa da ANEEL, enfim, tem alguns pontos que são utilizados para atualização. E mesmo que o município fosse adotar o IGPM, ele estaria indo contra o que prevê a lei orgânica do município, que o município prevê o INPC e não o IGPM, então já estaria numa condição inversa, né, de adoção de reajuste. Então, com base nesses elementos que nós pegamos aqui, a gente fez a projeção daí desses valores que seriam dispendidos ao longo desses 23 anos. Então, a gente fez a projeção mensal, eu posso deixar isso disponível depois para essa Casa de Leis. Aqui apenas fiz um extrato, que eu vou apresentar alguns números, né, mais resumido, anual, né, mas ela é individual, mensalmente, a gente tem essa formulação. Né. Então, ainda no aspecto correção, tem uma outra situação que mais ou menos se previa que poderia esse valor ultrapassar o que se arrecadava com o COSIP, ou você ter que repassar esse ônus
para o cidadão, né? Então, nessa previsibilidade, já tinha um outro elemento que dizia que, além da COSIP, se o valor ultrapassasse, seriam usadas outras fontes orçamentárias. E essas outras fontes orçamentárias aí seriam os recursos livres, né? Mas, numa das cláusulas aí desse contrato, nós tínhamos uma outra vinculação. Nessa vinculação, estava colocando como um elemento de complementação à COSIP o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o que não poderia, eu estaria fazendo uma misturança aqui de rubricas, né? Uma é a COSIP, que tem o fim específico, né, para cobertura da manutenção do parque de iluminação pública, e outra é o FPM, que tem um objeto totalmente diferente. Então, também é uma cláusula um tanto quanto prejudicada, né? A partir desse ponto, então, dos valores e da atualização, talvez seja... Esses números aqui precisariam ser atualizados numa base hoje. Quando nós voltamos para aquele período de maio de 2019, e usando o IGPM, né, os senhores devem se recordar, nós tivemos uma explosão da taxa do IGPM, né? Nesse período de maio de 2019 a maio de 2020, ela chegou a 31,10%. Então, nós já teríamos um contrato que partiria de 109 milhões, já recebendo uma taxa de reajuste na ordem de 31%. Então, ele passaria praticamente para 140 milhões de reais. Isso já no primeiro ano, 2020, se a ordem de serviço fosse assinada. Então, nessa projeção, nós ainda, de maneira muito cautelosa, né, e vamos dizer assim, prudente, adotamos essa primeira correção e depois adotamos uma taxa média de 7,24%, uma variação, nós fizemos uma projeção do IGPM para esses 23 anos, uma taxa conservadora, mas independente se eu usar 10, usar 5, o efeito nos números serão os mesmos, né? Mas a gente foi numa taxa conservadora, aí, considerando os últimos meses, os últimos 24 meses, né, os anteriores que nós tivemos de IGPM. Então, nós chegaríamos lá em 2043 com um valor médio, aqui, essa primeira tabela é a projeção da nossa receita, né? Então, no exercício 2020 e 2021, nós teríamos aproximadamente uma arrecadação de 436 mil com a COSIP. Isso adotando como parâmetro para determinar esse valor, né, os exercícios anteriores, quanto a gente já arrecadava com a COSIP, e a gente projetou esse valor, então, na ordem de 9,2%, que seria o INPC, né? O IGPM, na verdade, nesse caso aqui, tá? 9,2% no período. Então, isso seria... Sairíamos na ordem de 400 mil reais, que nós teríamos para 436 mil já no exercício 2020 e 2021. E assim fomos corrigindo, aplicando essa taxa de correção até o fim do contrato, 2043, onde nós chegaríamos lá na ordem de 2 milhões e 33 mil com arrecadação. Essa seria a projeção de receitas que nós teríamos estimado. Com base nessa projeção de receitas, a gente projetou também aquele desembolso, né, considerando as 5 fases, né, a primeira fase com um desconto maior, a segunda da segunda em diante foi diminuindo esse desconto, até a quinta fase em que a gente pagaria 100% da parcela. Nessa projeção, então, na primeira fase, pagando 70% apenas do valor, e aí vejo que aquele valor de 396 mil, que é os 109 milhões, a gente dividir isso por 276 meses, né, daria 396 mil por mês. Mas já aplicando o fator correção que nós teríamos, né, aqueles 31%, 31,10%,
esse valor já saltaria para 520 mil, já no ponto de partida. Então, nesse primeiro momento, nós teríamos o pagamento durante 12 meses de 70% desse valor, 364. Se observarmos a arrecadação que nós tínhamos pela COSIP, projetada aqui, de 436, estaríamos positivos, né? Ainda estaríamos positivos, mas mascarado por esse desconto que está previsto na primeira fase do contrato. Na segunda fase do contrato, a gente, né, aplicou novamente a correção. A mesma correção que a gente aplicou para a arrecadação da COSIP, nós aplicamos para os desembolsos, né? E essa projeção na mesma ordem, de 7,24%. No segundo ano, de 21 e 22, esse valor já saltaria para 558 mil. Pagaríamos 77%, daria 432. Quer dizer, quase estaríamos tendo o mesmo montante de arrecadação de COSIP. Isso já no segundo ano, se aproximaria muito do valor que a gente estaria arrecadando. Na terceira fase, aplicando o mesmo fator de correção, isso já dá 598 mil. Pagaríamos 508 mil, né, teríamos um fator de correção, e assim sucessivamente até a quinta fase. Na quinta fase, então, estaríamos pagando 100% do valor da parcela, sem nenhum fator de redução. E aí, fizemos uma projeção em relação, uma confrontação entre o que arrecadaríamos ao longo dos anos e o que nós pagaríamos na execução desse contrato. E aí a gente fez, aqui é uma síntese, claro, por exercício, por ano. Então, 2021 ainda daria uma variação positiva de 866 mil, mas lembrando que nós estaríamos pagando apenas 70% do valor da parcela calculada. No segundo ano, já cairia pela metade, mas estaríamos pagando ainda 77,5%, valor menor. No terceiro ano, no terceiro ano, nós já estaríamos entrando, ou seria 2023, a partir de 2023, na projeção dos valores que constam e nas cláusulas que constam como metodologia de atualização do contrato, nós já estaríamos tirando valores maiores do que arrecadaríamos na COSIP. Essa é uma projeção, né, uma contazinha de padaria muito simples, né, já dá para ver por aí. E daí em diante, nós entraríamos no vermelho, né, os valores arrecadados não seriam suficientes. Isso fazendo correção, mesma metodologia de correção para a receita e para o desembolso, né? Aí, para equilibrar isso, eu teria que repassar isso para o pagador de impostos, o que inviabilizaria qualquer procedimento. E assim nós levamos isso até o ano de 2043. Né? Nessa projeção de 2043, estimaríamos em torno de 4 milhões que estaria além daquilo que seria arrecadado. Traduzindo em números isso, nós teríamos uma receita projetada na ordem de 258 milhões, e uma despesa, né, um desembolso com o contrato na ordem de 340 milhões. Então, daria 100 milhões a mais ainda de desembolso em relação ao que arrecadaríamos. Em face disso, então, foi apresentado esses números ao Executivo, né? O Executivo fez a suspensão da ordem de serviço. E daí, então, na discussão desse contrato, né, chegou a um processo de judicialização. Né? A empresa entrou com uma liminar, essa liminar ela foi negada no primeiro momento e ainda está em fase de discussão, não se chegou à conclusão desse processo ainda. Então, em face desses números apresentados, foi que a gestão municipal não emitiu a ordem de serviço. Então, basicamente, seria, eu acho que esse é o aspecto geral do contrato, que é o que é relevante aqui são os números, né? Em termos de valores, o que nós tínhamos a apresentar, em face daquilo que está previsto no contrato, seria isso. Tá? Eu agradeço a disposição dos senhores em ouvir, né? Esse material a gente vai disponibilizar para o Legislativo, para fazer as consultas que acharem necessárias. Tá? E caso queiram
complementos, né, é só fazer um requerimento ao executivo que a gente, né, atende com o maior prazer possível. Então, eu agradeço a todos vocês e uma boa sessão para todos. Boa noite a todos, cumprimento a todos. Meu nome é Danilo Pereira, eu sou contratado do município para a execução de um plano diretor de iluminação pública pela empresa Hint Engenharia. Avaliando tudo o que foi dito financeiramente, pode vir a questão na nossa mente do que a gente vai fazer com o nosso parque de iluminação, visto que a gente tem muitas necessidades e que estão represadas por conta dessa indefinição do que vai ser feito com esse contrato. Visando essa necessidade, fomos contratados pelo município, então, para trazer soluções para isso. Com essa avaliação do que a gente já tem de histórico, inclusive do que foi contratado uma empresa de consultoria para avaliar todo esse projeto, nós estudamos para trazer, sim, as soluções melhores possível para o município. Então, o teor da minha apresentação, basicamente, é elucidar uma segunda opção frente ao embrólio dessa PPP que está sendo discutida ainda e que provavelmente a gente tenha opções mais vantajosas do que essa. Em introdução, então, basicamente, a gente está falando do nosso plano diretor de iluminação pública, com uma análise superficial do que já foi discutido, e a intenção nossa não é trazer uma crítica, né? Há anos atrás, essa PPP era muito utilizada em outros municípios e era visto com muito bons olhos, né? E ajudou muitos municípios a evoluírem na parte de eficiência energética, com iluminação, com usinas fotovoltaicas e tudo mais. Porém, no momento, nós temos do governo alguns incentivos que já não colocam essas condições de PPP num patamar tão significativo. Então, a nossa ideia não é criticar o projeto anterior, e sim só trazer uma opção nova, e é inevitável que a gente execute algumas comparações. Em relação ao parecer técnico financeiro, foi feito por uma consultoria contratada também pelo município, quando a gestão atual teve acesso aos laudos do processo e resolveu abrir processos para avaliação. Então, foi contratada uma empresa especializada, né, para fazer esse parecer técnico financeiro. Alguns pontos já foram muito bem esclarecidos anteriormente, mas basicamente a gente vai passar aqui rapidamente por todos eles, que são 4 pontos aqui de divisão. Na questão de análise técnica, a gente encontra, por exemplo, 7 itens que essa consultoria identificou como potenciais melhorias do processo anterior, né? Alguns trazem uma necessidade de análise muito significativa. O ponto 3, por exemplo, ficou bem pequeno aqui, eu peço desculpa, mas vocês vão ter acesso à apresentação futuramente, aí vocês podem esclarecer melhor, mas é a substituição de braços, né? Dentro do nosso contrato anterior da PPP,
era previsto que a concessionária, por exemplo, seria responsável pela troca dos braços de iluminação pública que sustentam a luminária no alto do poste, né? Então, esses braços, a própria concessionária faria uma avaliação da condição física, estrutural deles e avaliaria se precisaria ou não a substituição. Isso, pela consultora, foi visto como algo a ser melhorado, porque essa definição tinha necessidade de ter uma participação concreta do corpo técnico da prefeitura, porque a concessionária visaria o lucro dela, possivelmente, e talvez negligenciaria alguma troca. Então, para que isso não acontecesse, a gente respeita e tem ciência da lealdade da empresa vencedora, não estamos aqui colocando essa condição, essa desconfiança, né? Mas que o município tenha condição de definir por ele próprio, junto com o teu corpo técnico, qual que seria a melhor substituição. Passando por outros pontos, né? Por exemplo, a parte aqui de especificação de iluminação de destaque, né? Era previsto em contrato que a concessionária ficaria responsável por executar 2 pontos de iluminação decorativa, que é aquela iluminação que vai dar um destaque para a arquitetura do edifício, da ponte e tudo mais. É uma iluminação diferente da iluminação das vias, né? Mais decorativa. Então, 2 pontos desses seriam obrigatoriamente executáveis pela concessionária durante o ano. Mas não tinha nenhuma condição, não tinha nenhuma especificação do que poderia ser substituído. Então, ao invés de executar uma iluminação decorativa em uma ponte que custaria mais de R$500 mil, para deixar ela, por exemplo, no Outubro Rosa, como foi mencionado no início da sessão, já dentro daquela coloração que é característica desse mês, isso seria um absurdo de valor frente ao que ele poderia fazer, que era simplesmente colocar 3 ou 4 refletores no Cristo que tem na frente do cemitério. Qual que era a decisão da concessionária? Visto uma obra de 500 mil e uma obra de 5, 6 mil reais. Então, isso precisava ser definido, esses pontos, pelo próprio município, não necessariamente pela concessionária. E também tinha que ter alguma especificação do município. Eu preciso dessa iluminação e tem que ter algumas premissas mínimas para a execução. E aí sim o município teria essa vantagem, né, frente ao contrato. Bom, a gente tem 7 pontos, né? Eu não vou passar por todos eles, até para não tomar o tempo dos senhores. Um ponto bem interessante. Peço realmente desculpas por ter deixado pequena a apresentação, mas seria a questão da definição técnica das luminárias. Como a gente já está há 2 anos aí nessa decisão do que vai ser feito ou não, a necessidade de atualizar essas luminárias, as características técnicas dela, é muito significativa. Então, há 2 anos atrás, uma luminária de 50 mil horas de vida útil, por exemplo, ela era o que tinha de melhor dentro do mercado. Hoje, né, 3 anos após, a gente já tem 80 mil horas de vida útil sendo algo padrão praticado no mercado privado. Então, é uma necessidade que precisaria ser executada. Bom, visto isso, os pontos, né, que foram discutidos também traz a questão da verificação de uma contratação de um verificador independente, para que ele pudesse mensurar, medir qual era o seu trabalho que estava sendo prestado pela concessionária. Porém, no contrato existia uma divergência. Em parte dele dizia que essa responsabilidade era do município e em parte da concessionária. Então, não tinha uma definição exata de quem custearia o verificador independente. E, senhores, é facto que o verificador independente precisa ser contratado pelo município e não necessariamente pela concessionária, porque ela não pode contratar uma empresa para se autoavaliar. Né, fica ruim para o município essa situação. Então, também foi um ponto aí de melhoria sugerido pela consultoria, tá? E alguns pontos aí também, né? Na parte de gatilho de controle, né, a gente tinha também a parte de ensaios de recebimento que precisariam ser realizados. A concessionária alegava que o simples fato de os equipamentos delas terem sido aprovados no Inmetro já era suficiente, que não precisava ser realizado um novo teste.
quando o equipamento chegasse, né, em posse do município. O teste que é feito no Inmetro, ele é feito por família, então não necessariamente o que foi avaliado dessa família, lá no momento da avaliação do Inmetro, não é exatamente aquele produto que seria instalado, até porque a aprovação deles junto ao Inmetro já tem anos, então o município estaria recebendo algo sem um critério técnico atestado. E para isso foi sugerido pela concessionária, pela consultora, então, que quando esse material chegasse em posse do município, ele fosse enviado para um laboratório específico para a execução de laudos. E tudo mais, né? Então, beleza, eu vou passar aqui algumas partes já mais para frente, tá? Já que ele comentou ali já. Então, assim, agora visando assim a parte da solução, né? Então, a gente tem algumas características já bem avaliadas do processo anterior e também tem a questão financeira que a gente entende como sendo algo não benéfico para o município, né? O município precisa ter uma economia desse valor, desse investimento, né? Dentro disso, a gente fala do programa do Ilumina Paraná, lançado pelo governo. Então, onde a gente tem financiamento facilitado, né? A gente tem inúmeros programas, o Ilumina Paraná é um deles, onde o governo empresta o dinheiro a juros muito baixos, com carências e tudo mais, que facilitariam o acesso do município a essa troca de substituição aí do parque público, né? Eles incentivam a parte de novas tecnologias, inclusive de usinas fotovoltaicas, também trabalham nesse ponto, né? E a gente ainda trabalha ali com um certo percentual de fundo perdido a depender de cada uma das negociações. Em conclusão, o que eu posso trazer aqui da questão de números, né? Eu vou tentar dar um zoom aqui para que vocês possam ter a melhor visualização disso. Então, em questão de números, a gente trouxe esse gráfico aqui. Então, a gente inicia, né, a concessão em 2023 com uma arrecadação, conforme explicado anteriormente, superior ao gasto da energia elétrica, aqui descrito em amarelo, do valor da PPP em cinza e do verificador independente em vermelho. Então, a gente teria aqui ainda uma saudabilidade significativa da COSIP, né? Então, frente ao que estava sendo gasto para a iluminação. Porém, quando a gente vem aqui para o final, a gente vê que ao final dos 23 anos, nós estaríamos com um déficit muito significativo frente à arrecadação da COSIP. Isso prevendo um reajuste médio do que já estava sendo praticado em outras gestões, né? E aí sim, se a gente quer, então, chegar a esse valor de 17 milhões que vai ser o custo final da PPP, nós precisaríamos ter um reajuste muito mais significativo da COSIP para que a saúde financeira do município se mantivesse em pé. Dentro dessa proposta que nós estamos trazendo aqui, que é fazer o financiamento com os meios do governo, né? A gente primeiro tem uma discrepância significativa em relação a valores. A gente está falando de uma PPP que se iniciou em 100 milhões de reais, mas que já nos primeiros passos dela já estaria reajustada a 140 e terminaria perto da casa dos 250 milhões. Com esse plano, o projeto integrador que nós executamos para o município e pensando em financiamentos do próprio governo, a gente tem um custo máximo dessa parte de iluminação para substituição integral de todos os pontos de iluminação do município e algumas melhorias de 10 milhões de reais. Então, a gente está falando de 250 contra 10 milhões. Então, é factível, é muito claro que a sugestão de a gente seguir um plano diretor por conta própria, com financiamento do governo, é muito mais vantajoso do que a gente colocar o município em uma condição de PPP, que já hoje não é mais tão vantajosa quanto era em outros tempos, né? Dentro dessa condição, vem a pergunta:
A PPP ela faria uma troca e uma segunda troca daqui a um período. Então, faria uma troca inicial dentro dos 5 primeiros anos e lá pelo ano 10º, 15º, faria uma segunda modernização. Para isso, a gente previu também que aqui no ano de 2033, nós teríamos um caixa de 43 milhões suficiente para fazer essa substituição pela segunda vez. Então, faria a substituição agora. Dentro disso, a arrecadação se manteria sempre acima do gasto que nós temos com energia elétrica, com o financiamento, aqui destacado em verde, e com as manutenções. E já então em 2033, a gente teria um caixa de 44 milhões e a troca, né, estimada ali em 8, 10 milhões, que é o que a gente está estimando inicialmente. Possivelmente, né, tenha uma variação, até porque o custo dos produtos podem ser alterados ao passar do tempo. Mas, de fato, que com 44 milhões é dinheiro suficiente para que a gente realize essa segunda modernização com dinheiro próprio do município e não mais dependendo de um terceiro, né? Um parceiro público-privado. E, ao final, nós teríamos uma arrecadação também muito significativa no valor de caixa de 101 milhões. Então, ao 23º ano, a gente teria 101 milhões em caixa e tudo substituído. Aqui, a gente pode considerar uma terceira substituição, que não estava previsto na PPP. Tá? Então, para isso que nós fomos contratados, para avaliar financeiramente quais seriam essas possibilidades, né? Então, a gente sairia desse gráfico para esse gráfico, onde todos os custos ficariam muito abaixo da arrecadação da COSIP, e até porque não pensarmos em reduções ou em investimento em usinas fotovoltaicas para a parte de iluminação pública, onde traria essa arrecadação aqui seria muito maior, então, né? Porque o nosso custo de energia seria ainda menor. Então, a gente teria condições totais de executar isso com as próprias mãos, claro, com a parceria do governo, mas tendo uma rentabilidade muito mais significativa. Dentro do nosso plano, do nosso projeto de diretor de iluminação pública, o que foi contratado da nossa parte, né? Então, primeira coisa, a avaliação econômica do município, que é isso que nós fizemos, trazer soluções, né, dentro das realidades do município para que isso pudesse ser executado. Projeto técnico detalhado, a gente trabalha já no meio privado com projetos da parte de luminotécnica, inclusive fazendo estádios, fazendo outros municípios e tendo um resultado muito satisfatório em todos os nossos projetos. Projetos onde a gente faz medições de rua por rua, análise de espaçamento entre poste, necessidade de substituição de braços, né? Até no nosso projeto a gente considera a substituição de 70% dos braços. Então, a gente está falando aqui de 9 mil pontos, onde 70% desse número, 6 mil braços, seriam obrigatoriamente substituídos. A parte de linha de crédito e de financiamento é o que a gente traz. CECID, vai atrás de BRDE, a gente já foi atrás de linha de crédito francesa, que financiava através do BRDE, com juros, na ocasião, a 5% ao ano, né? A Selic estava na faixa de 7,5% nesse período, e a gente sempre vai varrer o mercado trazendo a melhor solução para o município, executar esse financiamento e pagar a menor taxa de juro possível, né? A gente vai ajudar aqui nos desenvolvimentos técnicos do que precisa ser feito, tanto no desenvolvimento do termo de referência, né, a parte técnica, não cabe a nós entrar no termo jurídico, mas a gente pode dar um auxílio, né, técnico para que as especificações sejam adequadas. A gente pode, inclusive, direcionar os materiais que foram recebidos pós-licitação para um laboratório, né, de Curitiba ou do Rio Grande do Sul, que são os dois mais bem conceituados, né, para que possam fazer análises corretas, né, de luminosidade, de vida útil, de entrada de água e garantir que o produto que está sendo entregue para o município é um produto de qualidade e é o produto que foi comprado ali na licitação. E também a gente auxilia aí nas divulgações de marketing, como a gente está fazendo agora, esclarecendo o que é o nosso projeto para que todos vocês e toda a população tenha conhecimento do que está sendo realizado. Tá? Eu encerro aqui a minha apresentação
E conforme foi exemplificado anteriormente, se tiver alguma dúvida da parte do projeto, né, podem procurar a prefeitura e a gente, né, responde através deles quaisquer dúvidas que surgirem aí nesse processo, tá ok? Obrigado pela atenção. Agradecemos aos representantes da prefeitura e como a gente falou aqui na Câmara, a respeito do projeto de iluminação, nós queríamos a solução. Acredito que ficou no entendimento de todos, bem esclarecido, que nesse novo projeto, pela administração, através da empresa, com 10 milhões, vai ficar bastante acessível a troca e nós vamos poder ter uma cidade toda iluminada, assim como todos nós queremos. Então, é uma solução e é isso que nós queremos. É como eu falei, às vezes fala uma coisa aqui, uma coisa lá, grita-se, mas nós queremos solução. Agradecemos a presença de vocês e, com certeza, os demais vereadores também vão estar em contato com a prefeitura para saber e para dar andamento também nesses processos aí que possa vir a respeito da iluminação pública. Concedo a palavra ao vereador Clodoaldo Guedes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas parlamentares. Quero, nessa noite, estender meu cumprimento aos dois secretários que se fazem presente aí, o Zé Pedro e o Cordovan Neto, os meus cumprimentos. Também cumprimentar o ex-vereador Eugênio Kowalczuk, companheiro de partido. E quero usar a tribuna essa noite, senhor presidente, e demais parlamentares, e a população que nos assiste aqui e pela internet, para trazer uma situação que me deixou um pouco assustado, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que no dia 21 de agosto, nós tivemos aqui nessa sessão aí a votação do projeto de lei número 31 de 2023 com relação à suplementação do orçamento da Uniuv. Votei contrário aos pareceres, não tivemos a votação do projeto porque foi pedido vistas. Isso aconteceu no dia 21 de agosto, na segunda-feira. No dia 25 de agosto, na sexta-feira, eu tive instaurado um processo administrativo disciplinar na Uniuv. Eu trabalho na Uniuv há 12 anos. Trabalhei 2 anos através do processo seletivo, depois realizei concurso público, passei, e há 12 anos dou aula lá. Há 12 anos, o meu trabalho estava bom. A partir do momento que eu votei contra um parecer, questionei a situação que a Uniuv se encontra, eu não sou mais um bom servidor. Então, quero colocar aqui publicamente que isso se chama perseguição política. E é isso que eles estão fazendo comigo. Isso não vai me calar, isso vai me fazer com que eu cobre muito mais ainda as coisas de onde eu trabalhei há 12 anos, que eu sei que estão totalmente erradas. Agora, o que eu quero da reitoria da Uniuv é que explique para nós, e de maneira tão rápida como fizeram comigo, a má gestão nos últimos 5 anos, tendo um prejuízo na universidade de mais de 17 milhões de reais. Eu quero que eles também expliquem rapidamente o requerimento que nós apresentamos aqui nessa casa, solicitando os documentos que até hoje não fizeram ainda. Uma pesquisa bem rápida que eu fiz essa semana aí, que eu já havia feito, já havia comentado com relação ao prejuízo da Uniuv, mas a Uniuv nos últimos 5 anos, ela vem ano a ano tendo prejuízo, ano a ano tendo prejuízo. E eu quero dizer que, vindo documentos da Uniuv ou não, irei fazer uma denúncia no Ministério Público da Uniuv em consideração ao procedimento que a Uniuv adota
para pagamento de mestrados e doutorados aos servidores. A Uniuv é uma instituição pública. Ela não pertence à reitoria. Ela é pública, ela pertence ao município. Tratado o dinheiro da Uniuv é tratado o dinheiro público. Quando você vai abrir um processo de seleção para que as pessoas possam cursar um mestrado ou um doutorado, isso tem que ser através de uma seleção para que todos possam ter acesso. Não apenas para os escolhidos da reitoria, que é o que realmente acontecia lá na Uniuv. Então, assim, eu trouxe alguns dados para apresentar para os senhores vereadores e para a população que também precisa saber o que acontece lá dentro. Em 2019, foram gastos quase R$300 mil em pagamento de diária e pagamentos para algumas universidades para curso de mestrado e doutorado. Em 2018, esse valor chegou a quase R$500 mil. Pagamento de mestrados, doutorados e diárias para os professores realizarem. Até aqui, essa questão de valor é só para vocês entenderem a quantidade que isso era realizado. Agora, para quem vai se pagar o mestrado? É o pagamento de mestrado para aqueles cursos que necessitam de mestrado, que menos professor tem com mestrado ou com o doutorado? A universidade, por ser pública, ela deveria abrir um edital de seleção, chamando lá os professores por mais tempo, ou pelo colegiado de curso que necessita de mestrado ou doutorado, mas não era assim que era feito. A indicação era feita por parte da reitoria. Indicava quem vai fazer o mestrado ou quem vai fazer o doutorado, e aí se pagava. E isso não pode. Nós temos aqui relatos, eu tenho aqui que eu pesquisei no site Transparência, por isso eu quero que a Uniuv responda de maneira tão rápida como foi fazer um processo administrativo contra a minha pessoa, como que foi feito esse processo de seleção para pagamento dos mestrado e doutorado. E como que foi feito o processo de seleção para pagar mestrado e doutorado para os professores que ainda estavam em estágio probatório. Professores que foram concursados em 2015 e em 2016 começaram a fazer mestrado e doutorado. Quando a Lei Federal 8.112, artigo 96A, fala assim: o afastamento para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluindo o período de estágio probatório. Então você não pode nem liberar o servidor para mestrado dentro do estágio probatório, muito menos pagar. Então, assim, são informações que eu vou cobrar, tá? Me sinto um pouco, não sei a palavra que posso usar, porque durante 12 anos tenho trabalhado na Uniuv, sempre dando aula, atendendo a disciplina que eu fiz concurso público, dando aula em outras disciplinas, porque às vezes faltava professor. Agora, 12 anos, o trabalho foi bom. Agora, no último ano, quando eu venho aqui nessa sessão e declaro meu voto contrário, tem um processo administrativo aberto contra mim. Para mim, isso não é... Falaram lá que não é nada de perseguição política. Para mim é perseguição política. No dia 21 eu voto contra, no dia 25 de agosto abre-se o processo administrativo. Precisa mais prova do que isso? Para dizer que é uma perseguição pelo que eu fiz aqui nessa casa? Então, assim, queridos colegas, esse é o preço que a gente vai pagar por querer fazer o meu papel como vereador. Eu sou cobrado dos outros colegas lá na Uniuv, de uma grande parcela dos professores que cobram. Como está a situação da Uniuv? Agora você é vereador, o que vai fazer pela Uniuv? Eu estou cobrando, estou fiscalizando. É o preço que a gente paga, e muitas vezes o pessoal fala assim, o vereador está lá e não faz nada. Eu estou, enquanto vereador, que estou fazendo, estou fiscalizando, e infelizmente vou fazer minha defesa, tenho certeza que farão de tudo para me exonerar, vou trabalhar dentro do possível para fazer minha defesa, meus questionamentos, mas quero trazer a público aqui esse repúdio do que aconteceu. Porque já imaginou se acontece isso em outras áreas? Nós temos que ser sempre acuados, não podemos agir, não podemos fiscalizar, porque senão vem aqui alguém e persegue. Então fica aqui minha indignação. Quero dizer que
Para mim, isso aqui, mais uma vez, é perseguição política, não tem nada de legal nisso aqui, e vou tomar as medidas que for necessário para que possam ser esses fatos esclarecidos. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Emerson Lourenço. Primeiramente, muito boa noite a todos, boa noite à população que nos assiste em casa, boa noite, senhor presidente, nobres colegas que estão aqui hoje nessa casa. Antes de começar a falar dos dois assuntos que me trouxeram hoje aqui nessa tribuna, quero dar as boas-vindas ao nobre vereador Clodoaldo, né? Triste o que acontece, né? Essa perseguição. Dando as boas-vindas para ele, porque o que ele relatou aqui hoje é uma perseguição e é uma intimidação para que o vereador não faça o seu trabalho de fiscalização. Só para vocês terem uma ideia, eu nem vou entrar a fundo no que eu vou falar aqui. Eu tive que transferir minhas empresas para Curitiba. Tamanha perseguição. O meu filho nem faz mais parte do quadro da minha empresa, que ele era meu sócio, eu tirei meu filho. Eles tiveram a capacidade de colocar o meu filho lá no fórum, por causa de R$1.000 e poucos. Só para você ter uma ideia, mas hoje nem vou entrar nesse assunto. Isso aqui eu vou vir uma hora aqui, com a documentação, apresentar para vocês o que o Clodoaldo falou aqui, apesar de nós termos nossa divergência, é perseguição, para que você não faça o seu trabalho como vereador. E esse é o preço que nós pagamos, certo? Eu trago aqui dois assuntos importantíssimos, gente. Primeiro, a questão dos radares na cidade. Acho que todo mundo aqui está sendo cobrado, né? Existem grupos aí na internet, nos aplicativos que estão aí reclamando dessa implantação dos radares na cidade. Eu até então não me manifestei pelo seguinte, eu avisei no grupo, a única coisa que eu coloquei, me colocaram num grupo lá, eu não me manifesto em grupo de WhatsApp. A única coisa que eu coloquei, eu falei o seguinte, eu estou esperando uma documentação que eu pedi para a Prefeitura e para a Secretaria de Trânsito. Senhores, aqui está. Dia 7 de agosto eu protocolei ofícios pedindo para que a Secretaria de Trânsito e a Prefeitura me encaminhasse um documento simples que já deveria estar a público. A resolução 798 do CONTRAN diz o seguinte, existem inúmeros quesitos lá que pede, né? Está aqui a resolução 798 do CONTRAN, que exige que seja seguido todos os procedimentos legais que está aqui dentro dessa resolução para instalação de radares, certo? Aqui eu grifei as principais pedidos que tem que ter técnicos para que seja instalado o radar. Conversei com advogados, eles entraram no portal da transparência, procuraram, não encontraram um parecer técnico que está no artigo 6º da resolução 798, artigo 6º, inciso 2º, que diz o seguinte, para os redutores de velocidades realizar estudos técnicos com prioridade anual em trechos críticos de índice de acidentes ou locais que hajam vulnerabilidade de usuários da via. Então, assim, gente, não tem esse estudo técnico para a instalação de radar na nossa cidade. Se a prefeitura vai se agarrar a estatísticas da Polícia Militar, eu quero essa estatística. Eu quero. É triste porque você protocola um documento pedindo para que a prefeitura traga a documentação para que a gente possa fazer fiscalização. Toda vez que eu peço documento, infelizmente, eu tenho que ir via Ministério Público. Sempre eu tenho que acionar a prefeitura, eu tenho que esperar os 30 dias, eles não entregam a documentação, e daí eu tenho que acionar o promotor André Bortolini para que ele vá para cima da prefeitura. Vou ter que acionar de novo o Ministério Público. Acabei de acionar esses dias atrás,
sobre uma documentação com o pedido de um ex-secretário que saiu da prefeitura, não vou entrar no mérito aqui também agora, sobre uma questão sobre esse ex-secretário. Me mandaram uma resposta ridícula, e não entrega a documentação. Então, assim, gente, essa é a primeira vez que eu estou me manifestando publicamente sobre os radares. Quero deixar uma coisa bem clara, eu não sou contra totalmente a instalação de radares. Eu acho que tem que ter pontos na nossa cidade que tem que ter radares. Um ponto que eu acho que tem que continuar o radar é na ponte, em cima, na saída para São Cristóvão. Agora, tem pontos na nossa cidade que não precisa ser instalação de radar. Outra coisa é que a população está sendo prejudicada, gente. Tem gente levando multa nos radares onde está verde, pula para amarelo, a pessoa está em cima, é multada. Não tem um radar, um semáforo que tenha um temporizador. O que está acontecendo? Eu filmei, fui em vários pontos aqui, tenho filmagens. A pessoa abre o verde, passa 1, 2, as pessoas estão parando no verde de medo de levar multa. Porque se ela passar e pegar amarelo e pegar a traseira do carro, vai pegar. Então o que está acontecendo? Em vez de ajudar, está atrapalhando o trânsito. Tem certos pontos que não precisa radar na nossa cidade, gente. Me desculpe. Professora Mazília é um ponto. Uma lombada ali era o suficiente. Então, assim, eu estou trazendo esse meu pronunciamento aqui referente aos radares, porque eu fui cobrado. Emerson, questão dos radares, ninguém está falando nada. Eu só falei assim, vou me manifestar a hora que eu tiver a documentação. Como não obtive a documentação da prefeitura, amanhã eu vou ter que acionar de novo o Ministério Público, porque o Ministério Público vá para cima da prefeitura. Novamente, agora eu estou me manifestando. Estou dizendo assim, ó, gente, eu fiz minha parte. Fui para Curitiba, conheci a empresa que fez a instalação dos radares, conversei com a parte técnica da empresa, conversei com a engenheira, ela que me instruiu a parte técnica, falou como é que era o funcionamento, inclusive foi ela que me deu as dicas sobre essa resolução aqui da parte técnica. Foi ela que me deu que clareou como que poderia questionar. Então, assim, existem outros pontos para serem questionados nessa instalação dos radares aqui. Outra coisa que me traz aqui hoje é o seguinte. No sábado, eu fui convidado para participar de uma reunião no distrito de São Domingos. Já tinham marcado uma reunião comigo em maio deste ano, né? Inclusive, né, um mal entendido que houve lá em maio, marcaram uma reunião, quando eu entrei para confirmar a reunião, falaram que não ia ter, né, que não ia ninguém, eu acabei não indo. Quando eu cheguei na reunião, sábado agora na reunião, as pessoas me mostraram os prints de conversas de pessoas me chamando lá, né, nem vou citar as palavras aqui, dizendo que eu era um pilantra, que eu marco reunião e não vou. Daí eu peguei e mostrei a minha conversa que eu tive com a pessoa que marcou a reunião comigo. E esse áudio que eu estou falando aqui hoje vai ser mandado lá para São Domingos, que eu faço questão que caia nos grupos lá para desmascarar a pessoa. Porque a pessoa marcou comigo, depois disse que não ia ninguém, eu acabei não indo, daí agora vem me chamar eu que sou o pilantra que marco reunião e não vou. Mas enfim, a reunião no Distrito de São Domingos é o seguinte. A população me passou o seguinte. Não tem um posto de saúde lá que não funciona, gente. Não funciona. Não tem medicamentos, certo? Não tem um enfermeiro que fica lá atendendo a população. Médico é 2 vezes por semana, na quarta e na sexta. Aconteceu um caso agora, semana passada lá, que aconteceu o seguinte. A médica se atrasou para os atendimentos. Quando ela chegou para fazer os atendimentos, tinha 3 pessoas para ser atendida. Ela chegou e falou assim, o meu horário é curto, eu tenho que atender vocês rápido porque eu tenho que ir para outro ponto. Vocês estão em 3, só vou atender 2. Vocês resolvam entre vocês. Quem por ordem de chamada, por ordem de idade ou por ordem de que esteja em estado mais grave aí para ser atendidos. Olha só ao ponto que chegou. A população tendo que eles discutir entre eles quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido.
E a população mandou um recado para o prefeito de Dona Vitória. Eles vão dar um prazo para que o prefeito resolva essa situação dos médicos lá e do posto de saúde no bairro lá no distrito de São Domingos. Eles me mandaram dizer o seguinte, que eles vão fazer uma caravana, vão vir de carro para cá e vão lá na frente da prefeitura. Ou vão vir aqui na Câmara. Eles avisaram. E eu perguntei, olha gente, se eu falar isso aqui, vocês vão? Não, nós assumimos, nós estamos falando. Pode ir lá e dizer o seguinte, se o prefeito não resolveu o problema da saúde lá no distrito de São Domingos, eles vão vir aqui. E não fica restrito só a saúde. Não tem iluminação pública lá naquela vila. Ando no escuro. Não tem parquinho para as crianças. Não tem correio, gente. Não tem um posto de correio. Se eles recebem alguma correspondência, eles têm que vir aqui no centro buscar a correspondência. Olha que absurdo, gente. Tem uma escola lá que, segundo o que me passaram, faz 11 anos que está para ser terminado e até hoje não terminaram. Promessa de asfalto. Está aqui tudo, relato aqui, ó. Não tem parquinho para as crianças. Não tem remédio no posto. Não tem enfermeiro. Se uma pessoa de idade lá, como tem muitas que moram ali na Redondeza, passa mal, com problemas de pressão arterial, alguma coisa, não tem nem como ir num posto lá para tirar a pressão arterial, porque não tem enfermeiro. Então, assim, eles mandaram eu trazer esse recado para a gestão aqui. Eu vou dizer particularmente o que eu acho. Eu tenho um bom relacionamento com o secretário de saúde, o Diego. Isso eu não posso jamais jogar ele aqui no limbo. O Diego é uma pessoa que até hoje, o secretário de saúde, todas as vezes que foi preciso, ele foi, agiu e resolveu os problemas. Então, eu estou aqui pedindo para o senhor secretário de saúde, Diego, tenta resolver esse problema de saúde lá, deixa um enfermeiro lá durante o dia para que atenda a população. Senhor Diego, coloca remédios lá no posto de saúde, né? Antes que a população faça uma caravana e venha para cá. Outra coisa gravíssima também que eles me relataram, não tem transporte mais para o distrito de São Domingos. Sabe como é que eles têm que fazer? Pagar carro particular. Cobram R$100 para trazer para o centro e voltar a buscar. Tá simplesmente abandonado. Abandonaram, cara. Não tem iluminação pública, não tem asfalto, prometeram e não fizeram, a escola não terminaram, não tem correio, não tem nada do posto de saúde, médico 2 vezes por semana, na quarta e na sexta. Então, assim, gente, é descaso total aí. Eu acho que não é o único distrito que está abandonado. Tem que ver outras situações de outras localidades. E outra coisa, eles deram um prazo. Semana que vem vai ter outra reunião lá. Se o prefeito não resolver esse problema, eles vão vir aqui na frente da prefeitura. Então o recado está dado. Foram eles que me pediram para passar, gente. Não é eu que estou vindo aqui, disputando vontade e tentando botar pressão para cima do prefeito. Eu estou passando aquilo que foi me passado na reunião que eu tive lá com os moradores do distrito de São Domingos. Então era só isso que eu tinha para falar essa noite. Senhor presidente, muito obrigado e boa noite. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador André para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 27 de 2023, que institui o Dia Municipal de Combate à Violência Política contra as Mulheres, no município de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em 2 turnos, com dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 27 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 27 de 2023, que institui o Dia Municipal de Combate à Violência Política contra as Mulheres, no município de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Fundamentação.
somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir para a votação em plenário. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinário número 27 de 2023. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27 de 2023, que institui o Dia Municipal de Combate à Violência Política contra as Mulheres no município de União da Vitória, Paraná e da outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário de número 27 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 28 de 2023, que cria o programa Tampinha União, com o objetivo de incentivar a coleta de tampas de plástico e a permuta por fraldas geriátricas e por itens de higiene, a serem destinados a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo ser votado em 2 turnos, como dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei de número 28 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 28 de 2023, que cria o programa Tampinha União, com o objetivo de incentivar a coleta de tampas de plástico e a permuta por fraldas geriátricas e por itens de higiene, a serem destinados a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 28 de 2023. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 28 de 2023, que cria o programa Tampinha União, com o objetivo de incentivar a coleta de tampas de plástico e a permuta por fraldas geriátricas e por itens de higiene, a serem destinados a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 28 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 29 de 2023, que dá o nome de Reginaldo Cagliari a uma via pública no município de União da Vitória e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo seguir para votação em 2 turnos, com dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 29 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 29 de 2023, que dá o nome de Reginaldo Cagliari a uma via pública no município de União da Vitória e da outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 29 de 2023. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 29 de 2023, que dá o nome de Reginaldo Cagliari a uma via pública no município de União da Vitória e da outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 29 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 30 de 2023, que institui o Dia Municipal da Saúde Mental no calendário oficial do município de União da Vitória e autoriza a realização de uma corrida beneficente. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em 2 turnos, com dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final favorável ao projeto de lei ordinário número 30 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária número 30 de 2023, que institui o Dia Mundial da Saúde Mental no calendário oficial do município de União da Vitória e autoriza a realização de uma corrida beneficente. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em votação. Em discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária de número 30 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 30 de 2023, que institui o Dia Mundial da Saúde Mental no calendário oficial do município de União da Vitória e autoriza a realização de uma corrida beneficente. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária de número 30 de 2023. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 30 de 2023, que institui o Dia Mundial da Saúde Mental no calendário oficial do município de União da Vitória e autoriza a realização de uma corrida beneficente. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 30 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final, favorável ao projeto de lei ordinária número 36 de 2023, que dispõe sobre crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação na fonte de recursos livres. Fundamentação: o projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em 2 turnos. O dispenso da redação final é o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinário de número 36 de 2023. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 36 de 2023, que dispõe sobre crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação na fonte de recursos livres. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinário número 36 de 2023. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 36 de 2023, que dispõe sobre crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação de fonte de recursos livres. Em discussão, com a palavra a vereadora Thaís Biber. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui presentes e a quem nos acompanha de casa. O meu voto hoje vai ser contra, porque de manhã a gente falou de chamar o pessoal da SEAB aqui. Esse projeto de suplementação é de mais de R$500 mil para a folha de pagamento. Tudo bem. A questão é, o que a SEAB anda fazendo para justificar um valor desse para a suplementação da folha de pagamento só para comissionado? Eu quero, quem sabe para a próxima discussão e votação, o meu voto mude desde que eles venham aqui e apresentem qual que é todo o trabalho que eles estão desenvolvendo ao longo desses últimos anos, que a gente praticamente não vê. Queria deixar registrado isso essa noite. Obrigada. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 36 de 2023, com os votos contrários do vereador Emerson Lourenço e também da vereadora Thaís Biberba. Requerimentos. Número 82 de 2023,
do vereador Sidney Lorenzini. Ao Poder Executivo Municipal, por meio do deputado estadual e líder do governo Ussen, venho solicitar a sua valiosa ajuda na realização de um projeto que considero importante para a nossa região, a construção de uma capela mortuária na comunidade do Rio Vermelho, especificamente nas proximidades das comunidades de São José ou de Nossa Senhora Aparecida. Justificativa. A ausência de uma capela mortuária na região do Rio Vermelho tem causado dificuldades emocionais e logísticas para as famílias que enfrentam a perda de um ente querido. Ter um espaço adequado para velório e despedidas é fundamental para apoiar aqueles que estão lidando com a dor da perda. Atualmente, as famílias locais precisam percorrer longas distâncias até o centro da cidade para realizar os velórios, o que é inconveniente e oneroso em um momento já difícil. A construção de uma capela mortuária na região reduziria significativamente essa carga emocional e financeira. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 82 de 2023. Número 83 de 2023, dos vereadores André Cristiano Henrique e Alex D'Anastácio. Ao senhor prefeito municipal, juntamente com as secretarias municipais competentes, possam efetuar estudos no sentido de realizar a reforma da ponte sobre o Rio Vermelho, na rua Pedro Somachuque. Justificativa. Essa ponte encontra-se sem manutenção adequada, com desníveis em sua cabeceira, bem como falta do guarda-corpo em sua extensão. Faz-se necessário lembrar que, em tempos de enchente, essa é uma importante via de saída do bairro São Cristóvão, que dá acesso à rodovia 476. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 83 de 2023. Número 84 de 2023, do vereador Alex D'Anastácio e Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao prefeito municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, para que informe sobre o projeto Caixa de Água Boa, que faz parte do programa Nossa Gente Paraná, oferecido pelo governo do estado. A falta de acesso à água potável é um problema significativo no bairro Bela Vista. Ao distribuir caixas de água, pode ajudar a garantir que as famílias tenham acesso a uma fonte de água limpa e segura para beber e cozinhar, resguardando a saúde, questões de higiene, inclusive protegendo o meio ambiente. Justificativa. O programa tem como objetivo, através do projeto, fazer com que as famílias contempladas terão acesso a todos os materiais necessários para a implantação de caixas de água em suas residências, o que inclui as bases de suporte em metal e encanamento necessário. As famílias devem apresentar a documentação necessária, que será avaliada em um prazo de 30 dias. Após a avaliação, estima-se que em até 3 meses as famílias receberão os materiais. Além disso, cada família receberá R$1.000 para custear a mão de obra para a instalação. A montagem das caixas de água seguirá os critérios estabelecidos pelas companhias de saneamento do Paraná, Sanepar, e haverá fiscalização para garantir o cumprimento das normas. Além disso, os pedreiros escolhidos pelas famílias devem passar por uma etapa de capacitação, realizada pela Sanepar, onde receberão todas as orientações necessárias para realizar a obra adequada. Dentro desse programa, solicito que seja respondido pela Secretaria de Assistência Social se já estão sendo atendidas essas famílias contempladas pelo bairro Bela Vista, quantas famílias serão atendidas e como está o andamento do programa. Solicito que informem estes vereadores, tendo todas as informações necessárias. Em discussão, com a palavra o vereador Alex. Senhor presidente, vereadora, vereadores, as pessoas que estão em casa nos acompanhando e as pessoas que aqui se fazem presente. Quero fazer uso e esclarecer a vossas excelências referente a este projeto de Caixa de Água Boa. O município já foi contemplado. Até então, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná, hoje comandada pelo secretário Carboni, estive hoje conversando com o seu gabinete para que eles pudessem me esclarecer essas informações perante o Estado, porque o município a gente tem que trabalhar dentro de ofício, até mesmo dentro desse requerimento. Então, esse programa vai atender, era para atender 90 famílias, e pela articulação do deputado Ussen, foi estendido para 110 famílias. Então, existem fases desse projeto, são fases que têm que ser passado pela Secretaria do Estado, e já está, então, na 6ª fase. Ou seja, na última fase para que as famílias possam ser cadastradas, famílias essas em situação de vulnerabilidade social, trabalho este que tem que partir pela Secretaria Municipal de Assistência Social, senão o projeto não vai ser contemplado. E, claro, precisa de agilidade, porque essas pessoas que precisam estar anos sem essa água,
muitas das vezes sofrendo, e agora com esse programa que já foi contemplado, que já está em andamento em Nome da Vitória, precisa de que possa fazer esse levantamento e informar a secretaria competente do Estado para que possa aí sim, nessa última fase, que é a fase número 6, possa ser contemplada e aí fazer essa articulação com a empresa Sanepar e aí seguir todos os procedimentos necessários para que essas famílias possam receber essa caixa de água. Ou seja, o projeto ele é extenso, precisa de pessoas técnicas que saibam como fazer e, acima de tudo, ir a campo, ver a realidade, como aqui foi citado nesse requerimento, por parte juntamente com o vereador Anderson, que vai atender as famílias do bairro Bela Vista. Ponto de interrogação, ou seja, não tem 110 famílias naquele bairro. Então, algumas outras famílias poderão ser atendidas também. Então, peço, através desse requerimento, que seja informado a esta casa e deixo aberto a todos os vereadores que quiserem também discutir sobre esse assunto. Muito obrigado. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento de número 84 de 2023. Moções. Número 53 de 2023, de todos os vereadores. Uma moção de pesar à ilustre senhora Áurea Alves do Amaral Galdino, ocorrido no dia 22 de setembro de 2023, aos 95 anos de idade. A senhora Áurea Alves do Amaral Galdino foi uma cidadã exemplar e uma figura notável de nossa comunidade, dedicando grande parte da sua vida em prol do bem-estar de nossa cidade e especialmente da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima. Seu comprometimento e dedicação à igreja, à fé e à caridade tocaram profundamente a vida de inúmeras pessoas, deixando um legado que será lembrado por muitas gerações. Durante sua vida, Áurea Alves do Amaral Galdino participou ativamente de diversas atividades e projetos sociais, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento espiritual e comunitário de nossa região. Seu amor pela comunidade e seu espírito altruísta servem como exemplo inspirador para todos nós. Nesse momento de luto e pesar, nos unimos à família e aos amigos da senhora Áurea Alves do Amaral Galdino, compartilhando a tristeza da perda e celebrando a vida e as realizações dessa grande mulher. A mesa diretora acolhe a moção de número 53 de 2023. Número 54 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Uma moção de aplausos pelo Dia do Contador, celebrado na última sexta-feira. Pela presente, queremos celebrar e homenagear uma classe de profissionais cujo trabalho é essencial para a saúde financeira e o progresso de nossa sociedade. Os contadores, é com grande honra que eu apresento esta moção de aplausos e reconhecimento ao Dia do Contador. Os contadores são os guardiões dos números, os arquitetos das finanças e os mestres das transparências. Em um mundo onde a informação financeira é o alicerce de decisões importantes, esses profissionais desempenham um papel crucial. Eles não apenas mantêm registros precisos, mas também fornecem orientações valiosas para as empresas, instituições e indivíduos, auxiliando-os a prosperar financeiramente e a cumprir as obrigações legais. A profissão contábil exige um comprometimento extraordinário com a ética e a integridade. Os contadores têm a responsabilidade de garantir que todas as transações financeiras sejam registradas de forma justa e honesta, contribuindo para confianças nos mercados e para a estabilidade econômica. Sua dedicação incansável à qualidade e precisão é um farol que ilumina o caminho em meio às complexidades financeiras. Nesse Dia do Contador, queremos aplaudir não apenas as habilidades técnicas exemplares dos contadores, mas também sua paixão por seu trabalho. Eles enfrentam desafios complexos todos os dias, mantendo-se atualizados com as regulamentações em constante evolução e garantindo que as organizações cumpram suas obrigações fiscais e financeiras. A dedicação e o profissionalismo dos contadores merecem nossa mais profunda gratidão. Portanto, em nome desta Câmara Municipal, concedemos nosso reconhecimento aos contadores, que com sua competência e diligências modam um mundo financeiramente mais seguro e transparente para nós. Parabéns, contadores. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a moção de número 54 de 2023. Número 55 de 2023, dos vereadores Júlio Adilson Pires Filho, Alex Anastácio, Anderson Cripa, Luiz Cardoso, André Cristiano Henrique, Clodoaldo Cleverson Goetz, José Gilson Lenczuk e Valdecir José Rático. Uma moção de apoio
aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de União da Vitória, Paraná, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo de legiferante, além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto da Constitucional. Esta moção é motivada pelo tentame de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme implica a ADPF número 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentado ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a receptividade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal Brasileira. Esta moção considera também a ofensa mais ampla vida contida na tese da ADPF 442, que não somente propõe a legalização do aborto até 12 semanas, mas propõe a tese que ultrapassa esse marco de 3 meses, visto que está fundamentada no artigo de que não haveria como imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só seria reconhecido após o nascimento com vida, e afirma ainda que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. O conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana, segundo os próprios ministros da Corte, o valor intrínseco, simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto de pessoa humana. 2. Autonomia. Isto é o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por projeto de vida individual. E 3. O valor comunitário. Ainda segundo os ministros da Corte, é na interseção entre a dignidade e a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se assim na própria tese critérios alheios ao ordenamento jurídico brasileiro em um relativismo tal que atinge a vida humana em geral, e não apenas a dos nascituros. Essa moção ainda louva especialmente as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a discriminação do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reitera a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência. Especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário RE 635659, referente ao tema das drogas, e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando-se que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular de quem reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa Constituição. Todo poder emana e por meio de cujos representantes se exerce e de quem, portanto, essa moção se faz voz. População que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. Essa tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente ao tentar evadir a restrição popular manifesta por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único fórum competente para a discussão legislativa, o Congresso Nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades, conforme segue. Exime-o senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, senador-presidente do Senado Federal. Exime o senhor Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Em discussão? Em votação? Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a moção
de número 55 de 2023, com o voto contrário da vereadora Thaís Biberbach. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres colegas que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereador Ricardo Adriano Sass. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, suplente de vereador Eugênio, munícipes presentes, secretário, vereador Cordovan, quem nos acompanha também pelas redes sociais, meu boa noite. Agora, na hora da palavra livre, eu queria apenas me reportar uma indicação da semana passada. Não fiz o pronunciamento na última sessão, tivemos bastante as homenagens, né, no final da sessão e acabei deixando de me pronunciar. Aproveitando hoje a presença do Cordovan, né, fiz a indicação de número 167-23, onde tínhamos um problema sério ali enfrentado por munícipes ali no bairro São Joaquim, no entroncamento da rua Natálio Pereira de Souza, e fiz essa indicação pedindo a pavimentação. Eu, bem como o secretário Cordovan, fomos marcados em uma determinada publicação, onde munícipes tiveram, um determinado munícipe, toda enxurrada que tinha despesas de recompor o seu passeio, a sua calçada. Então, de pronto, o departamento da prefeitura refez o serviço ali, dando uma condição, eu digo que momentânea, melhor para quem ali convive. Mas somente realmente irá solucionar com a pavimentação daquela via. Então, mencionar isso e no final do requerimento aqui e das justificativas para a qual pedimos a pavimentação daquela via, né, esse pedido se dá por esse vereador que subscreve, bem como por parte do secretário de Esportes, Cordovan Frederico de Melo Neto, sala das sessões 18/9/23. Então, Cordovan, que se faz presente hoje, esperamos que possa ser atendido. Realmente é um problema que teve uma solução paliativa, mas a solução definitiva vai se dar naquela via e naquele entroncamento somente com a pavimentação da via. Seria isso na noite de hoje. Obrigado e boa noite. Palavra livre. Com a palavra, vereador Valdir Luiz Cortellini. Boa noite aos colegas vereadores, a nossa colega vereadora, pessoal aqui presente, também às pessoas que nos assistem. Hoje eu queria fazer um convite à população de União da Vitória e Porto União, a pessoas que também, às vezes, na quarta-feira, estão visitando a nossa cidade à noite, né? Que a partir do dia 4 de outubro nós começamos a ter feira livre ali na estação, a partir das 17 horas e vai até às 21 horas. Então, a partir do dia 4 de outubro, toda quarta-feira vamos ter feira livre. Convido o pessoal para ir fazer um lanche, levar os produtos do nosso agricultor, incentivando para que dê continuidade e eles cada vez se animem mais. Então, esse é um convite especial para todos os munícipes de nossa União da Vitória e Porto União. Obrigado. Boa noite. Palavra livre, com a palavra, vereador Alex. Senhor presidente, na palavra livre, gostaria de cumprimentar novamente a vereadora, vereadores, funcionários desta casa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, as pessoas que aqui se fazem presente, vereador, secretário hoje de Esportes, Cordovan, ex-vereador Eugênio, enfim, a todos aqui. Na palavra livre, eu só gostaria de registrar e dizer novamente da importância de termos um deputado estadual em União da Vitória. Custe o que custar, falem o que quiserem, mas hoje iniciaram as obras da nova sede do Cisvale, que vai alavancar a questão da saúde do nosso município e dos municípios que estão ao redor, que fazem parte da Unsupar. É um investimento grandioso na casa em União da Vitória. A obra já iniciou. Está aqui, serão construídos 22 consultórios, 7 salas de exames, com a capacidade de realizar
12 mil consultas por mês. Obras essas que depois prontas já têm recursos próprios para que sejam pagos pelo governo do estado para equipar a nova sede da Cisvale. Sem falar que as pessoas já estão aguardando para ser chamado do novo concurso que foi feito na Cisvale. É o trabalho que está dando certo. E aí, novamente, eu ressalto a minha fala. Se todos os deputados que vieram nas eleições pegaram votos aqui, que alguns vereadores representaram, ou aqueles ex-vereadores que levaram em suas casas e levaram um voto daqui, se trouxesse algum investimento em União da Vitória, estaria cada vez mais crescendo. Por isso, falem o que quiserem, mas tenho orgulho de representar, e alguns vereadores dessa casa, o deputado Hussein Bacri, que tem trabalhado incansavelmente pela nossa cidade, ao lado do governador Ratinho Júnior. Isso é importante ressaltar novamente e que vai alavancar a questão da saúde da nossa cidade e dos municípios ao redor. Enquanto estiver vereador aqui, quero fazer jus e cobrar novamente obras importantes que venham para o desenvolvimento da nossa cidade. Daqui a pouco teremos a entrega do Morro do Cristo, que também já começou a obra. Empresas, pelo que a gente está vendo, estão realmente sérias, comprometidas, porque, acima de tudo, é o dinheiro pago por nós, por cada munícipe de União da Vitória. Então, ressalto novamente, se todos que ganhassem as licitações, empresas, iniciassem as obras, dessem andamento, a gente daria um passo largo, cada vez mais, quando se fala em obra em licitação. Mas hoje a minha fala aqui é da sede da Cisvale. Vou repetir, enquanto estiver aqui, acredito eu, quero ver essa obra entregue para a população, porque realmente vai ser um avanço para a nossa saúde, quando se fala nas pessoas que precisam. Aquelas pessoas que têm que levantar de madrugada, enfrentar o frio, ter que ir de ônibus, se deslocar a Curitiba. Muitos deles não vão precisar mais, porque a gente vai ter em União da Vitória essa sede que vai acolher essas pessoas, resolver a vida das pessoas. Quando se tem uma boa saúde, a cidade vai bem, a região vai bem, todo mundo quer uma saúde melhor. É por isso que nós temos que trabalhar para que deputados venham aqui, trabalhem, tragam dinheiro, representem a cidade que pegou voto e que possa crescer cada vez mais o desenvolvimento de União da Vitória e das nossas cidades ao redor. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Thaís Biberba. Boa noite. O que me traz a usar a palavra livre hoje é a questão de assédio moral e assédio sexual contra as mulheres. Todo mundo sabe que violência contra as mulheres é crime, que ela acontece de diferentes maneiras. Fazem campanha nas redes sociais, prefeitura desenvolve, secretarias desenvolve, governo do estado, governo federal. A gente sabe que na prática, no dia a dia e na vida de muitas meninas e mulheres, a dificuldade de lidar com todas essas violências ultrapassa essas campanhas, não chega até elas a ajuda necessária. Eu quero falar de uma situação que aconteceu e muita gente sabe. Eu não vou entrar em detalhes porque não cabe a mim entrar em detalhes sobre essa situação, mas quem assistir esse vídeo vai saber do que eu estou falando. Na semana passada, eu fui procurada por muitas mulheres, muitas, a respeito de um homem aqui na cidade, muito conhecido, que assediou moral e sexualmente várias mulheres. Esse homem ele foi afastado do cargo. E algumas pessoas podem achar que isso é uma vitória, ele ter sido afastado. Mas não é. E está longe de ser. Ele deveria ter sido afastado e responder processo administrativo, criminal. Porque muitas dessas mulheres que sofreram as violências não estão sabendo lidar com isso. E poucas mulheres têm coragem de denunciar. As que pediram ajuda não chegam nem perto do número real. Eu trabalho há 10 anos com isso. Eu já vi o que a violência contra as mulheres faz na vida de muita gente. Não só da mulher, mas de seus filhos também. Destrói, acaba.
Muitas delas perdem a força. E o que eu quero deixar aqui, que eu entendo que muitas dessas mulheres que sofreram essas violências estão com medo de seguir com o processo adiante, de fazer as denúncias nos canais oficiais, porque esse afastamento se deu muito por um acordo político nas entrelinhas. A gente sabe disso. É um grupo político muito poderoso. Mas nós também conhecemos pessoas que lidam com isso no dia a dia há muito tempo, que estão ali no combate, que estão ali para auxiliar, que estão para acolher. Se vocês quiserem denunciar em todos os canais necessários, nós disponibilizamos o jurídico para vocês também. Porque ele pode ter sido afastado agora, né? Abafar o caso. Daqui a alguns meses ele vai receber outro cargo, vai ser transferido de cidade. Ele pode não assediar novamente vocês, mas pode assediar outras meninas e mulheres em outros espaços. É muito importante realizar as denúncias, é muito importante que vocês tenham acolhimento e recebam toda a assessoria que vocês precisam, e nós estamos disponibilizando isso a vocês, se vocês quiserem. Muito obrigada e boa noite. Palavra livre. Palavra, vereador Pires. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, munícipes presentes. Eu só quero falar sobre essa moção, né, da dona Áurea. A filha dela, dona Lila, quero, em nome da Câmara Municipal de União da Vitória, prestar os mais sinceros sentimentos. A dona Lila perdeu, acho que umas 2 semanas atrás, seu marido num trágico acidente de avião, o senhor Franciscone, né? E logo após, agora, deu 1 semana depois, ela perdeu a sogra dela, que também morava com ela, que foi essa moção lida aqui da dona Áurea. Dona Áurea, há alguns anos, ela lecionou ali catequese no São Bernardo. Eu fiz catequese com ela também. Só para deixar registrado isso, senhor presidente. Boa noite. Palavra livre. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 2 de outubro de 2023, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.